A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para fluidificação. Sintam-se todos acolhidos pela espiritualidade maior e abertos a mais um momento de trocas de experiências e aprendizados. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma fração desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que eles se encontrarão. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ao fim do dia possa voltar ao seio de sua família. Que vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende, Senhor, compaixão dos navegadores dos ares, que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, eu espero de coração que nós possamos alcançar os objetivos propostos para o estudo de hoje, que será do capítulo 11, o item 11, cujo tema é o egoísmo. Vamos passar agora para a leitura do texto. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certos de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo da felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do corpo humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato
de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força, desobstruir o caminho dos pedroços que lhe embaraçam a marcha, expulsar da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Mensagem de Emmanuel, Paris, 1861. Muito bem, meus amigos, diante do que acabamos de ler, vamos nesse momento passar para as nossas reflexões. Como o tema da nossa conversa de hoje é o egoísmo, vamos tentar abordar alguns pontos principais para que possamos entender e absorver o máximo possível do ensinamento. Esses pontos que foram divididos podem ser demonstrados da seguinte forma. O que é o egoísmo? Por que nós somos egoístas? Quais as consequências de ser egoísta? E como combater o egoísmo? Então vamos lá. O que é o egoísmo? De uma forma bem básica e bem simples, o egoísmo nada mais é do que um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões e seus interesses, e que despreza as necessidades alheias. Ou seja, o egoísmo ele é um sentimento que, não se iludam, todos nós temos. Se a gente buscar lá no fundo do nosso eu, nós veremos que em determinados momentos, se não em todos, nós portamos esse sentimento, de acharmos que somos o centro de tudo, de buscarmos satisfazer somente as nossas necessidades em detrimento da do outro. No trecho que nós lemos de Emmanuel, ele traz isso bem claro, que o egoísmo é a negação da caridade e sim, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ou seja, a partir do momento em que nós negamos o outro em detrimento de nós estamos fugindo e criando obstáculos para a plenitude, para a realização e para a felicidade real. Então, muitas vezes nós caímos nas ilusões do egoísmo e nos afastamos, e criamos chagas em nosso espírito, em nossa pessoa, e nos afastamos cada vez mais da felicidade. É interessante notar que no livro Obras Póstumas de Kardec, os ensinamentos dos Espíritos nos diz que o egoísmo e o orgulho, eles nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. Ou seja, eles são sentimentos primitivos, E que, por isso, tinham a sua utilidade, Até porque ele reforça que Deus não pôde ter feito e não fez nada de inútil. Porém, nós acabamos exagerando nesse sentimento e utilizando ele no decorrer da nossa evolução, o que o torna mau e pernicioso. Por isso, o egoísmo ele se torna uma grande chaga, um vício moral, que deve, como os Espíritos dizem, ser extirpado. De forma que nós devemos entender que nós não fomos criados por Deus nem egoístas e nem orgulhosos, mas sim simples e ignorantes. O problema é que nós acabamos por buscar caminhos diferentes e nos tornamos egoístas e orgulhosos, exagerando nesse instinto. E daí, no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta, dentre os vícios,
qual que se pode considerar mais radical? E a resposta dos espíritos é enfática, né? O egoísmo, porque dele deriva todo o mal. E ainda nos diz que se nós observarmos todos os vícios que nós temos, no fundo de todos eles existe o egoísmo. Todos os vícios morais que nós temos estão, de uma forma ou de outra, atrelados ao egoísmo. E que não adianta nada nós trabalharmos esses vícios, esses demais vícios, se a gente não for na raiz, na questão do problema. Daí nós entendemos a importância de conhecer o egoísmo, de saber o que é egoísmo, para a partir daí buscar formas de neutralizar esse sentimento, né? E aí a gente passa para o segundo ponto do porquê nós somos egoístas. Na questão anterior nós já comentamos um pouco do porquê nós somos egoístas. E para completar, nas obras póstumas, o Kardec diz que a principal das causas do porquê existir e residir o egoísmo entre nós é a falsa ideia que o homem faz da sua natureza, do nosso passado, do nosso futuro, né? Como nós, entre aspas, esquecemos ou não sabemos de onde nós viemos e muitas vezes não acreditamos, por exemplo, nos ensinamentos espíritas, não sabemos ou não temos certezas de para onde vamos, nós acabamos por viver toda aquela vida, aquele momento presente de uma forma exagerada, de uma forma a buscar a felicidade transitória, a felicidade passageira, né? Tentando nos agradar, né? E por essa razão, por não saber, né, as consequências disso, ou até mesmo por saber, mas às vezes por não conseguir lidar com isso, nós acabamos acatando esse sentimento de egoísmo. E no fundo, eu acredito que porque a gente gosta de ser egoísta. Porque para nós, para que as nossas vontades sejam feitas, a satisfação é muito grande. Então, infelizmente, nós ainda estamos muito arraigados, né, ao materialismo, né, ao querer ter em detrimento do querer ser. E daí nós damos vazão a essa vontade de ter tudo ao nosso redor. E quais são as consequências de ser egoísta? Bem, né, aí eu vou deixar a criatividade e a imaginação de todos vocês tomarem conta, porque as consequências são inúmeras e começa na lei da ação e reação, né? Então tudo o que nós fazemos, e se parte do egoísmo, nós teremos que saldar essas dívidas, né? Então todas as dívidas que nós adquirimos por sermos egoístas, vaidosos e por desenvolvermos todas as más tendências, digo nós porque, né, eu me incluo nessa categoria, eu acho que eu sou a primeira a escutar o que eu falo, então eu digo nós porque sim, a lei da ação e reação ela é para todos, e nós aqui enquanto espíritos ainda em evolução, né, em uma evolução muito lenta, nós devemos entender que as consequências são as mais variadas, né? E é só dar uma olhada para fora de casa, para os jornais, para as revistas, para a internet, que nós vamos ver, né, quais são as consequências do egoísmo. E são as piores possíveis. Hoje nós nos encontramos, né, num caos que provavelmente, né, levará, com fé em Deus, levará a um processo de regeneração, mas nós estamos num caos por, principalmente, cultivarmos o egoísmo. Então, fica aqui as nossas considerações na verdade, fica aqui as nossas intenções de
começarmos a pensar, né, quais são as consequências para a nossa terra, no caso, para a humanidade, do egoísmo. Né? Tudo isso que está acontecendo, vamos buscar lá no fundo quais são as causas. E aí nós vamos nos deparar, de uma forma ou de outra, com o egoísmo. E aí nós passamos para o quarto ponto, que seria como combater o egoísmo. E aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, que justamente pergunta isso: qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os Espíritos vêm e nos dizem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. Ou seja, o egoísmo, ele deriva do materialismo, né, da influência do ter sobre a nossa vida, né, sobre a nossa forma de ser, de buscar a felicidade, sobre as nossas formas de lei, sobre as nossas organizações sociais, sobre a educação e sobre toda a sociedade. Então, destruir o egoísmo é basicamente nos soltarmos das amarras do materialismo, buscar a essência do ser em detrimento do ter, né? Olhar para dentro e buscar formas de melhorar a nossa moral. E no trecho lido do Emmanuel, ele diz que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. Então nós temos que criar a consciência de que o egoísmo, né, monstro devorador, como diz Emmanuel, é o causador das misérias. E o egoísmo, ele é o carro-chefe do materialismo. E aí, nas obras póstumas, a Kardec levanta, né, os espíritos dizem que o espiritismo seria o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio moral, ou seja, o espiritismo enquanto um poderoso instrumento para que nós pudéssemos, né, para que nós possamos, na verdade, sermos menos egoístas. O espiritismo dá a fé, e a fé é a boa semente, mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar, razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Ou seja, nós, enquanto espíritas, enquanto estudiosos dessa doutrina, temos um instrumento, um poderoso arsenal para começarmos a pensar em sair das amarras do egoísmo, né? Mas só o espiritismo em si, só o conhecimento da doutrina não é capaz de fazer com que nós sejamos menos egoístas. Para isso é necessário um esforço, né, hercúleo, né, um esforço gigante para que nós comecemos a caminhar em direção à realização final e à evolução, né? E nós entendemos também, né, quando o Espiritismo fala de exercitar a caridade, é justamente isso, porque a caridade, ela é uma forma de abnegação, né? E ela é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Ou seja, exercitar a caridade, seja ela qual for, já é um passo
para que nós comecemos a burilar, né, a nossa moral. E com isso, quem sabe, né, possamos chegar a uma verdadeira noção de fraternidade e o egoísmo possa ser sanado, né? E com a caridade nós entendemos outras formas também que possam ser, né, ajudar a combater o egoísmo, né, como a reforma íntima, a busca por novos valores, na solidariedade, na dedicação, instrução, né, das pessoas, e por aí vai. Né? No fundo, o desprendimento do ego, ele parte, né, a partir do momento em que nós pensamos no próximo, pensamos no outro enquanto irmãos. É a grande lei, né, de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Bem, falar é muito fácil, né? Falar em como nós podemos combater o egoísmo é muito fácil. Difícil é fazer, né? Se a gente pensar, nós, seres humanos, sempre fomos egoístas. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já demonstrava isso. Né? Como diz o Emmanuel na exemplificação, Pôncio Pilatos, ele se demonstrou egoísta, né? Enquanto Jesus estava ali a figura da humildade. E hoje, o que nós podemos perceber é que com o poder da mídia, das redes sociais, da internet, da informação rápida, nós percebemos que o nível do egoísmo mais que dobrou. Né? E lá na pergunta 916 do Livro dos Espíritos, ele ainda fala, né? Kardec ainda fala, aliás, os espíritos, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E a resposta, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Ou seja, por pior que seja, né, e se lá na época de Kardec a situação já era grande, né, já era complicada, imagine hoje como o egoísmo ele insuflou, ele cresceu. Né? E aí os espíritos sabiamente dizem, quanto maior o mal, mais hediondo se torna. E é preciso que esse egoísmo produza muito mal. É o que nós vemos hoje. Para que isso seja compreensível, aliás, para que extingui-lo seja compreensível e necessário. Né? Então, é preciso que nós enxerguemos esse mal, para que a partir daí nós possamos começar a pensar em formas de extirpá-lo. É muito difícil e é muito complicado. Né? E aí os espíritos ainda dizem que os maiores obstáculos do progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Ou seja, é necessário que nós façamos um esforço para conseguir neutralizá-lo. Porém, nós somos criados para pensar somente em nós mesmos. Usamos o outro em relações doentias, dizemos amar, mas apenas para satisfazer os nossos desejos, os nossos instintos. Nós roubamos, nós somos corruptos, nós destruímos o nosso próximo, nós guerreamos, somos preconceituosos, destruímos o meio ambiente. Enfim, tudo isso porque a gente ainda não aprendeu as lições de Cristo, porque a gente não internalizou e porque a gente não sabe aplicar as lições de Cristo. Porque ainda somos fascinados pela riqueza material e a humildade está em último lugar na nossa lista de conquistas futuras.
Então é necessário que nós busquemos entender a real necessidade da mudança, a real necessidade de tirar o egoísmo do nosso espírito, para que assim nós possamos chegar de fato a um período, né, de regeneração para a Terra e para a humanidade, né? E se nós não fizermos isso nesse período em que a Terra está passando por transição, provavelmente o faremos em outros lugares, em outros mundos. Então, a ideia é que nós iniciemos essa reforma íntima, né? Iniciemos a busca por uma plenitude do nosso espírito, para que nós possamos avançar em termos de moralidade, em termos de inteligência, e para que nós possamos herdar de fato a terra, como Jesus prometeu. Muito bem, queridos amigos, ficam aí as nossas reflexões. Desculpem os erros, os engasgos. Às vezes o pensamento é mais rápido do que as palavras. Espero que tenhamos acrescentado, mesmo que um pouquinho, para cada um, né? Para nós foi um grande estudo. É importante sempre ressaltar isso, que o Evangelho no Lar é uma forma muito interessante, muito rica de estudo em família, né? De aquisição de boas energias para o lar, né? E ficam aí o nosso desejo de uma profunda reflexão mesmo acerca de como nós agimos em relação ao egoísmo, e que nós possamos pensar em formas de tirá-los da nossa vida, através do trabalho, do estudo, da caridade, do autoconhecimento. Vamos passar agora para a oração final, que é a oração pela humanidade. Vamos, neste momento, voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nessa rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor do que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Passemos à oração final. Deus, nosso Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra, mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam a disseminar as trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, a fé no Senhor, e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se das nossas misérias morais e abençoe-nos. Revele a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão
e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo. Enquanto o amor se esgueira, tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente a tarefa que lhes cabe na sua obra. Senhor, por tudo que queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis aí a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos nossos olhos a venda da vaidade, que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante de sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar os nossos irmãos. Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar para cima da própria estatura, para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizades, a entender o semelhante, a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfumes, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se achem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara e, envoltos pelo manto do amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti
Não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te seguem.